Esta viagem começa no porto de Avonmouth, no canal de Bristol, antes de seguir pelo rio até a cidade histórica e porto de Bristol. Depois, segue rumo ao sul na direção das colinas Mendip e de um dos maiores tesouros nacionais da Inglaterra, a Garganta de Cheddar, o maior desfiladeiro do país. E continua mais para o sul para explorar Somerset Levels, uma região de alagadiços habitada pelo homem há meio milhão de anos. Então, atravessa as colinas de arenito dos Quantocks, antes de sobrevoar o balneário de Minehead e o Parque Nacional de Exmoor, com seu litoral espetacular feito de penhascos arborizados e belas praias. Por fim, segue para a costa de North Devon e para o pitoresco e mundialmente famoso vilarejo de Clovelly, onde a viagem termina. No estuário do Severn, na foz do rio Avon, fica uma cidadezinha chamada Avonmouth. Este porto foi inaugurado em 1877 e hoje é uma das maiores instalações do gênero para alimentos refrigerados no Reino Unido. Outro produto que chega por este porto é o carvão, e Avonmouth tem capacidade para descarregar 10.000 toneladas por dia. O porto foi construído aqui para concorrer com o sucesso de Liverpool, já que os grandes navios do século XIX não conseguiam chegar até Bristol através do estreito desfiladeiro do Avon. Estendendo-se sobre o desfiladeiro há mais de 150 anos, fica a Ponte Pêncil de Clifton. Projetada pelo grande engenheiro vitoriano Isambard Kingdom Brunel, ela enfrentou muitos problemas durante sua construção, incluindo as manifestações de Bristol, que começaram poucos dias após o início das obras, em junho de 1831. Devido aos atrasos, Brunel infelizmente não viveu para ver sua obra-prima concluída. Ela foi finalizada como um memorial a ele e inaugurada com uma cerimônia grandiosa em 8 de dezembro de 1864. Desde então, ela é considerada o símbolo de Bristol. Famosa por sua beleza, a ponte também foi palco de vários eventos importantes, incluindo o primeiro salto moderno de bungee jump em 1979. E apesar de ter sido construída para as carruagens puxadas por cavalos do século XIX, a Ponte Pêncil de Clifton até hoje atende às necessidades dos 4 milhões de carros que a atravessam todos os anos. A maior cidade do sudoeste da Inglaterra é a recém-revitalizada Bristol. Graças em parte ao seu filho mais infame, o polêmico grafiteiro conhecido apenas como Banksy. O que começou com uma simples cidade portuária se transformou em décadas recentes em um movimentado centro artístico, com uma rica ligação com sua própria e emocionante história. E uma das peças mais belas dessa história é o SS Great Britain. Hoje, ele funciona como um museu flutuante na doca onde foi construído na década de 1840. Foi o primeiro navio a vapor de casco de ferro a atravessar o Atlântico. Nos arredores da cidade fica o vilarejo de Clifton, com o topo de suas colinas coroado por pitorescas e sinuosas fileiras de terraços georgianos. Este antigo resort continua sendo o vilarejo mais elegante de Bristol. Em meio às exuberantes florestas de North Somerset, alguns quilômetros a sudoeste de Bristol, fica a magnífica casa em estilo gótico vitoriano, conhecida como Tinksfield. Esta mansão de contos de fadas, repleta de pináculos e torres, na verdade começou como uma simples hospedaria de caça, mas foi transformada em uma luxuosa casa de campo na década de 1860 pelo empresário William Gibbs, que havia comprado as terras 30 anos antes. Este tesouro da arquitetura do século XIX permaneceu praticamente desconhecido pelo mundo até bem recentemente. Em 2002, com a morte do último dono de Tinksfield, Richard Gibbs, a propriedade inteira corria o risco de se perder.
Ela poderia ter sido vendida novamente ou mesmo demolida se o patrimônio histórico nacional não a tivesse comprado no último momento e devolvido a ela sua antiga glória. Apenas 10 dias após a compra, Thingsfield foi aberta ao público para que todos pudessem conhecer este tesouro escondido da era vitoriana. Não longe dali fica o Forte Cadbury Camp. Os pitorescos aterros de grama que cercam aproximadamente 28.000 metros quadrados são fortificações feitas pelo homem. Os detalhes sobre a origem deste forte da Idade do Ferro são desconhecidos, mas acredita-se que ele tenha sido construído pela tribo local Dobuni, no século VI a.C. Descobertas arqueológicas na área indicam que o local era habitado muito antes da construção do forte, portanto, desde os últimos dias da Idade da Pedra. A sudoeste dali, às margens do estuário do Severn, fica o balneário de Cliveden, com seu histórico pier. Estendendo-se sobre a água por 312 metros, esta magnífica estrutura foi construída com 370 toneladas de ferro forjado e foi aberta oficialmente ao público em 29 de março de 1869. Graças a uma detalhada restauração, o pier continua sendo um lugar popular para os visitantes caminharem e para os pescadores desfrutarem seus dias. Seguindo para o sul, o destino são os impressionantes penhascos de calcário da Garganta de Cheddar. Entalhado pelas águas das geleiras que derreteram durante a última era do gelo, este é o mais profundo desfiladeiro natural da Inglaterra. E, em alguns pontos, chega a atingir até 138 metros sobre a estrada de quase 5 quilômetros de comprimento que percorre o desfiladeiro. Os penhascos que formam a garganta oferecem cerca de 350 rotas oficiais de escalada. Existem cavernas na face das rochas e várias são abertas ao público. E foi em uma delas que foi encontrado o esqueleto humano completo mais antigo do Reino Unido em 1903. Batizado de Homem de Cheddar, ele tem 9.000 anos. Mas a datação de carbono indica que as cavernas eram habitadas vários milhares de anos antes dele viver e morrer aqui. Hoje, a Garganta de Cheddar é visitada por mais de 500 mil de pessoas por ano e está incluída em praticamente todas as listas das maiores atrações naturais do Reino Unido. Estes são os Somerset Levels. Eles são bem planos e ficam abaixo do nível do mar, formando um dos maiores alagadiços naturais da Inglaterra, cobrindo 70.000 hectares do condado de Somerset. Os romanos foram os primeiros a construir defesas contra enchentes, escavando uma complexa rede de canais e valas para drenar os alagadiços e proteger a terra das marés do estuário do Severn. Na Idade Média, coube aos monges dos mosteiros próximos afastar as águas e cuidar da terra. No século XVII, engenheiros holandeses assumiram a complicada tarefa. E atualmente a região é mantida por comitês de drenagem e fazendeiros locais. Na foz do rio Parrett e da baía Bridgewater, fica o popular balneário de Burnham-on-Sea. Até a chegada da estrada de ferro em 1858, Burnham contava apenas com algumas cabanas e uma igreja.
Mas, na década de 1860, este pacato vilarejo à beira-mar já havia ganhado uma nova identidade como destino de férias. Também na costa de Somerset, fica a usina nuclear desativada de Hinkley Point, construída em 1965. No final de 1999, Hinkley Point foi fechada após uma vistoria de segurança, mas uma nova usina será inaugurada aqui em 2023 e permanecerá em operação por mais 60 anos. Ao longo da costa, ficam as majestosas colinas de arenito chamadas de Quantocks, que desenham uma meia-lua de 19 quilômetros ao redor de Somerset. Uma mistura de vales, pântanos e matas antigas, elas foram denominadas Área de Beleza Natural Incomparável e são adoradas por milhares de turistas a pé ou de bicicleta, que vêm explorar esta linda paisagem, que inclui picos preservados e bosques fechados que são habitados desde a época pré-histórica. Esta é a ferrovia West Somerset. Ela foi inaugurada em 1862 para realizar viagens entre Taunton e Watchet. De 4 a 6 trens transportaram passageiros e carga por esta rota durante mais de 100 anos, até a linha ser fechada em 1971. Apenas 5 anos depois, ela foi reaberta pela iniciativa privada e hoje continua sendo a mais longa estrada de ferro de bitola padrão preservada do Reino Unido. No topo de uma colina arborizada com vista para o mar, fica o Castelo Dunster. Esta fortaleza começou como um simples forte e é habitada há mais de 1000 anos, 600 dos quais pela família Luttrell. Em 1650, após ser sitiada e ocupada durante a Guerra Civil Inglesa, as forças parlamentares de Cromwell ordenaram que a fortaleza fosse demolida. 200 homens passaram 12 dias destruindo os muros do castelo. Mas, felizmente, a mansão foi poupada e agora está aberta ao público. Subindo a costa para o norte, fica a cidade litorânea de Minehead, que oferece aos turistas e moradores um calçadão repleto de cafés, belas praias e o ponto inicial da trilha de caminhada mais longa pelo campo do país. Minehead é o portão de entrada para a amplidão e a serenidade do Parque Nacional Exmoor, um dos maiores tesouros do Reino Unido. Aqui, o céu aberto serve como pano de fundo perfeito para penhascos negros que contêm fósseis dentro de paredes íngremes que descem até as praias de areia dourada e as baías protegidas do Canal de Bristol. Uma das vistas mais impressionantes de Exmoor é o quebra-mar de pedregulhos em Porlock Weir. É uma popular trilha de caminhada que leva até o pequeno porto de mesmo nome e que possui uma história de mais de 1000 anos, que remonta à época dos anglo-saxões que saqueavam a região. Em séculos posteriores, o carvão chegava das minas galesas e, na Segunda Guerra Mundial, a floresta ao redor produziu milhares de escoras para as minas, que eram despachadas para o país de Gales à medida que a produção de carvão aumentava. A costa de Exmoor é uma das mais remotas do Reino Unido, estendendo-se por quase 60 quilômetros.
Ela também é a mais alta da Inglaterra e do país de Gales, com a colina Colborne atingindo 433 metros acima do nível do mar. Escondida aqui, na fronteira entre os condados de Somerset e Devon, fica a isolada Casa Glenthorne. Construída em 1930 pelo reverendo Walter Halliday, que deixou o clero ao herdar a imensa fortuna de seu pai, a casa pertence até hoje à família Halliday. Alguns quilômetros a oeste, a bela costa de North Devon leva até as pitorescas cidades gêmeas de Linton e Lynmouth. A pacata Linton fica no topo de penhascos íngremes e arborizados, com vista para a agitada cidade litorânea de Lynmouth, quase 200 metros abaixo. Uma ferrovia movida pela água do rio Westland, que fica a mais de 1,5 km de distância, liga os dois vilarejos, oferecendo um charmoso e conveniente meio de transporte. Famosas por sua beleza intocada, Linton e Lynmouth receberam hóspedes lendários no decorrer dos anos, inclusive o escritor C.S. Lewis e o poeta Percy Bysshe Shelley. Infelizmente, as cidades também enfrentaram tragédias. Em 15 de agosto de 1952, após uma forte tempestade, os rios West e Eastland transbordaram, destruindo várias casas no caminho. Ao todo, 28 pessoas morreram na enchente daquele dia. A pouco mais de 1 quilômetro de Linton fica o extraordinário mundo de pedra conhecido como Vale das Rochas. Acredita-se que esta incrível paisagem tenha sido criada pelas fortes águas do rio Westland, que passava por aqui antes que os penhascos fossem dissecados pela erosão costeira. Uma força aquática diferente é responsável por estas incríveis formações rochosas, que têm nomes inusitados, como Prensa de Queijo do Diabo e Jack Maltrapilho. Elas foram esculpidas pelo gelado derretimento glacial durante a última era do gelo. A paisagem espetacular chamou a atenção de vários grandes poetas, inclusive de William Wordsworth e Robert Southey, que descreveram as faces de rocha do vale como sendo os ossos e esqueletos da terra. O Parque Nacional de Exmoor é muito mais que apenas um belo litoral, já que engloba uma combinação única de pântanos, florestas, vales e fazendas. Ele foi transformado em Parque Nacional em 1954 e hoje, não apenas suas terras são protegidas, como o céu também. Em 2011, Exmoor tornou-se o primeiro lugar da Europa a receber o status de proteção especial da Associação Internacional Dark Sky. O parque também abriga fauna e flora muito variadas e é lar do majestoso veado vermelho. Eles são os maiores mamíferos terrestres nativos do Reino Unido e, embora tenham sobrevivido em poucos locais, aqui em Exmoor, eles continuam a prosperar, como fazem desde os tempos pré-históricos. Isso se deve ao fato de Exmoor já ter sido uma área de caça da realeza, com leis rígidas que proibiam a caça não autorizada dos veados. Seguindo para sudoeste e voltando à costa, existem inúmeras fazendas onde mais de 1000 tipos diferentes de plantas e gramíneas crescem da mesma forma como faziam desde os tempos medievais. Ovelhas, pôneis e talvez algo mais misterioso e letal vagam pelas tranquilas fazendas. Lendas locais falam de uma criatura que parece um felino, conhecida como a Fera de Exmoor, que percorre esta região há décadas, alimentando-se de gado e outros animais. De volta ao litoral estão as belas praias de Broughton, na costa de North Devon, que abriga o primeiro museu do surf do país. Estas praias longas e planas apresentam algumas das melhores ondas da Inglaterra e são famosas por terem recebido mais de 700 camas hospitalares de ferro
para a capa do álbum da banda Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason, de 1987. As praias de Broughton também tiveram um importante papel na história militar. Foi nelas que o tenente-coronel Paul W. Thompson treinou as tropas americanas para o desembarque nas praias fortificadas da Normandia no dia D. Mas a região é mais famosa por sua rede espetacular de dunas de areia, conhecidas como Broughton Burrows. Este é o maior sistema do gênero no Reino Unido. As dunas formam o núcleo da Reserva da Biosfera de North Devon, de relevância internacional equivalente ao Monte Vesúvio e ao deserto de Gobi. Com o combustível acabando, o destino é um pequeno heliporto perto da próxima parada. É o único local de abastecimento nesta parte do país. Mas logo a viagem segue para Westward Ho. Esse é o verdadeiro nome deste pequeno vilarejo litorâneo na extremidade sul de Northern Burrows. Além de seu nome estranho, este lugar é famoso por suas praias preservadas, contornadas por mais de 3 quilômetros pela impressionante barragem de pedregulhos. Compostos por arenito fino, os pedregulhos foram feitos dos seixos que caíram no oceano, foram arredondados pelas ondas e depositados entre Westward Ho e o estuário de Taw. A cidade foi batizada com o título do romance de 1855 de Charles Kingsley, que se passava em um vilarejo próximo. O livro tornou-se muito popular na época, e o nome foi escolhido pela rede hoteleira para promover o turismo na região. A ideia acabou dando certo. Antes da publicação do romance de Kingsley, este lugar contava com uma única fazenda e algumas cabanas espalhadas. Mas aos poucos se tornou o destino de férias que continua sendo até hoje. Westward Ho é a única cidade da Inglaterra com um ponto de exclamação como parte oficial de seu nome. Continuando ao longo da costa rumo ao destino final, é possível rever os impressionantes penhascos e rochas da costa de North Devon. Em 1959, cada centímetro deste litoral foi considerado área de beleza natural incomparável para garantir sua proteção. A última parada é no charmoso vilarejo de Clovelly. Este pequeno porto pesqueiro foi construído ao longo de uma encosta íngreme e arborizada. Ele contém uma única rua de paralelepípedos repleta de pequenas lojas e chalés do século XVI, que vai até o antigo porto. Embora a rua tenha menos de 1 quilômetro de comprimento, ela apresenta um declive de 122 metros, o que a torna íngreme demais para o tráfego de automóveis. Então os jumentos continuam sendo um meio de transporte pitoresco e popular no vilarejo. Também incomum é o fato do vilarejo inteiro ser de propriedade particular desde meados do século XIII. Nos quase 800 anos que se seguiram, apenas 3 famílias detiveram a propriedade deste lugar. Protegida do mundo externo por uma densa floresta e pelo canal de Bristol no porto, e com apenas 443 habitantes, Clovelly se manteve intocada durante vários séculos. É uma bela lembrança de que, mesmo no mundo moderno, um lugar tranquilo e pitoresco ainda pode existir. É o lugar perfeito para encerrar esta jornada.